Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Doce na Medida. E hoje é sonho, nosso tema é sonho e eu trouxe sonho para vocês. Não que vocês não tenham, eu tenho muitos sonhos, nós temos muitos sonhos, vocês têm muitos sonhos e hoje a gente vai fazer o de comer. Delicioso, muito bom essa receita, muito bom esse sonho. Essa receita é maravilhosa, de verdade, moçada. Ela não é difícil de fazer, é só o crescimento que tem que esperar, tem que ter um tempinho, tem que ser um dia mais abafadinho, que daí ele cresce mais rápido. Mas é modelar, fritar e comer. Maravilhoso! Para essa receita a gente vai fazer um creme confeiteiro e eu vou fazer ele hoje com farinha de trigo, que também é uma novidade. Esse creme pode ser congelado caso você precise. Então, esses são os dois preparos para hoje. Vamos lá? Você acha bonito isso? Fale para mim, fale. Isso aqui agora vai pro lixo. Ou você quer comer? Faz mal? Faz mal. É muita massa crua. Faz mal, faz mal. Muito bem, pessoal. Como eu comentei, a gente vai fazer um recheio de creme confeiteiro para o sonho. Eu prefiro creme confeiteiro. Pode comer com doce de leite, com trufa meio amarga. Tem bastante gente que gosta de sonho sem recheio, que é só aquele sonho puro mesmo para comer com café. Bom também. A nossa massa é macia, gostosa assim, sabe? Ela é uma massa macia, mas ela é maçuda, sabe? Aquele sonho que não é ar. Igual aquele pão francês que não é ar, tem massa, consistência. O nosso sonho é assim. Ele é delicioso, porque ele vai uma grande quantidade de manteiga e uma grande quantidade de ovos. Isso ajuda muito a dar maciez. Ele tem açúcar na medida certa, tanto que o nosso creme confeiteiro para essa receita aqui foi aumentado na quantidade de açúcar, para que ele fique mais docinho, já que o nosso sonho é quase neutro. Bom, para o preparo, para o início do dia de hoje, a gente vai fazer primeiro o creme confeiteiro. Ele tem que esfriar, tem que gelar, para depois a gente rechear o sonho. Então eu vou começar por ele. Quem já viu a gente trabalhar aqui com creme confeiteiro em outras receitas do canal, sabe que eu coloco os espessantes da receita no final, para não precisar ficar mexendo desde o início. Aí eu posso fazer outra coisa. No meu caso, nesse vídeo, é falar com vocês. Então é para isso que eu uso esse tempo. Vamos afastar um pouquinho aqui a nossa frigideira. Quem também não viu nunca um vídeo nosso do canal, talvez não saiba, mas aqui é uma cozinha profissional, é uma loja, uma casa de bolos, é a minha loja, eu trabalho com bolos, sou confeiteira de formação, mas trabalho com bolos. Então, aqui é tudo roots, moçada, é tudo que a gente usa de verdade no dia a dia. Não tem muito fake não, aliás não tem fake. Só esse adesivo foi colocado pro canal para ficar mais bonito. Então isso eu chamaria de fake porque foi enfeitado. O resto é de uso, tudo é de uso diário e o resto já existia aqui. Bom, então a gente vai colocar no fogo o leite da receita. Para esta receita de creme confeiteiro, eu vou fazer 500 ml de leite. Então a receita está aqui, creme para o recheio. É um creme confeiteiro clássico de 500 ml de leite. Lembrando que as receitas também estão na descrição do canal e no nosso site, tá bom? A gente tem tudo lá. Pessoal, ó, vou guardar um restinho aqui do meu açúcar para misturar com as minhas gemas e bater, que são os espessantes. Bom, então é isso. Açúcar e leite vai pro fogo e agora a gente vai falar dos espessantes. Eu vou dar só uma mexidinha para o açúcar não ficar no fundo e ter risco de queimar, apesar de que essa quantidade não é tão grande. E enquanto o leite ferve, vamos conversar tanto de creme confeiteiro quanto de espessantes. Bom, espessantes são coisas que engrossam os cremes. A gema é um espessante clássico do creme confeiteiro. A gente pode usar, aí a gente usa também um outro agente espessante, normalmente um tipo de amido. Farinha de trigo tem amido, amido de milho também é amido, e a gente tem outros tipos de amido. Gente, cada produto é uma coisa. O milho e a mandioca não são coisas diferentes, com sabores diferentes, não é só sabor diferente que ele tem. A composição interna desse grão, dessa leguminosa, dessa raiz, desse tubérculo, seja batata, milho, mandioca, é diferente. Então o amido que sai dele é diferente. Por mais que você olhe e você veja que tudo é branquinho em pó, não é por isso que você vai chamar tudo de farinha ou fécula, ou todos os amidos têm o mesmo comportamento.
Alguns engrossam mais, outros engrossam menos, outros são mais engrossam, mas deixam a sua preparação mais gel, a outra mais pastosa. Isso é a diferença, por exemplo, do trigo e da maisena, do amido de milho, que é o que a gente mais usa. O amido de milho deixa a preparação mais assim, brilhante e mais gel. A farinha de trigo deixa mais cremosa, os dois espessam. Só que o poder espessante do trigo é menor. O poder de engrossamento dele é diferente do poder do amido de milho. Então a gente vai colocar trigo em um pouco maior quantidade, proporcionalmente ao creme. Então, primeira coisa, pôr mais amido. Segundo, esta farinha forma um creme que pode ser congelado. Legal, né? Então, o creme feito com a farinha de trigo pode ser congelado. Quando você descongelar, ele não vai estar soltando água, porque a película da molécula do amido, a película o que vai se formar nesse espessamento é mais estável do que o que se forma no espessamento com maisena. Maisena não pode ser congelada. Ela absorve a água, mas ela é muito instável. Logo que você deixar na geladeira, só com o tempo, ela vai degradando a película e vai soltando toda aquela água que aquelas partículas de amido absorveram. Por isso que quando você faz um manjar, solta a água. Então a gente não pode. A gente vai deixar, não pode congelar. A gente vai deixar para congelar cremes com farinha de trigo, como esse, por exemplo. Bom, vou colocar um pouquinho de essência de baunilha no meu... Então, só continuando a receita, 500 gramas de leite, 125 gramas de açúcar. É o dobro de açúcar que eu coloco numa receita tradicional de creme confeiteiro. 38 gramas, 40, 38, um pouquinho de diferença, não faz mal, mas aqui tem 38 de farinha de trigo. 80 gramas de gemas. São 2 gemas, tá? Aqui tá errado. Turnã! São 40 gramas de gemas, são 2 gemas, não são? 4 gemas. 4 gemas? Deixa eu dar uma olhada. Mas é que a receita tá pela metade, Turnã. Essa daqui era dobrada, lembra? Essa foi a parte que o Serginho escreveu. Não foi não, foi você. Tati, não foi. Foi ele mesmo que escreveu. Eu falei assim, a receita é enorme, não precisa fazer 1 litro de creme confeiteiro, vamos fazer meia receita. Não dividiu ao meio. Serginho, me dá um socorro aqui para não ficar nada de errado aqui na receita. E um paninho pra gente apagar, por favor. Eu separei certo, mas aí eu falei, nossa, aqui tem 40, aqui tem 80. Acho que aqui dá pra ler, né? O que vocês acham? Dá pra ler, né, moçada? Então, ó, 40 gramas de gemas. 40 gramas de gemas é o equivalente, obrigada, a 2 gemas. Então, eu nem vou pesar. Eu peguei 2 gemas, tá? Quer dizer, eu pesei inteira, mas vai sair 2 gramas quando eu tirar a película. Eu vou peneirar essas gemas, porque é um creme. E os cremes tendem quando a proporção de líquido e gema é grande, tende a dar cheiro de ovo. Para isso, a gente vai peneirar. E para a peneiragem ser mais rápida, para passar mais fácil na peneira, eu vou lavar as gemas. Eu vou lavar com o quê? Posso pegar um pouquinho de leite da minha panela, ou pegar um pouquinho do meu extrato. É extrato de baunilha que eu faço aqui, então eu já vou pôr um pouco de líquido do meu extrato. Vamos economizar tempo, né? Então, ó, um pouquinho de líquido já é suficiente. Homogeniza essas gemas e peneira, porque quando nós peneiramos, nós não podemos esfregar, ok? As gemas. Porque você está peneirando, vamos pensar, pessoal, os movimentos têm lógica. Né? Os procedimentos de cozinha têm lógica. A gente peneira as gemas para tirar a pele do ovo. A pele da gema é o que tem ali um cheiro, mais proteínas que vão dar um cheiro mais concentrado, que vai dar aquele cheiro de ovo que quase ninguém gosta. Então, se você peneira e você pega e esfrega, você está quebrando a película e empurrando ela pelos buracos. Apesar de você não enxergar porque é muito pequenininho, é isso que está acontecendo. Você está empurrando a película pelo buraco da peneira. Isso não vai adiantar nada tirar o cheiro de ovo, porque a película foi toda junto. Então a gente não esfrega, ok? A gente só despeja, como aconteceu aqui. Então, um dos meus espessantes era a gema, já está peneirada e já está com a essência, o extrato, a essência, né, de baunilha. O outro meu espessante é a farinha de trigo, que eu vou colocar aqui junto também. E a manteiga, que não está aqui na receita, mas eu vou colocar 10 gramas de manteiga para dar brilho no creme no final. Posso acrescentar aqui, isso realmente não está na receita, não estava na receita. O Serginho não esqueceu de escrever? Não, realmente não estava.
Ó, antes do creme terminar de... Ah, tem o açúcar também. Vamos pôr o restinho do açúcar, era para eu ter posto junto com a gema. Isso às vezes ajuda a fazer ela soltar um pouquinho de água. Mas mesmo assim, ó, como a quantidade de espessante é maior, lembra que eu falei que é mais trigo do que o que a gente usa de amido? Eu nem lembrei que eu precisava ter posto mais líquido aqui. Mas não tem problema, eu vou pegar agora. Vou pegar uma conchinha e vou pôr um pouquinho de líquido só para misturar. Do meu leite, claro, né? Ó. Só para já ir diluindo o meu espessante aqui, antes do leite ferver. O leite não está fervido, não está quente o suficiente. E também não é leite suficiente para fazer nada aqui engrossar. Vamos bater agora até homogeneizar. Muito bem, pessoal. Mexemos até ficar liso. E aí, o nosso espessante com um pouquinho de leite está pronto para que ele fique bem fluido. E agora o nosso leite está fervendo. Ó, ele está em ebulição e ele vai levantar a fervura agora. Então eu vou pegar ele fervendo e vou jogar sobre os espessantes. Pessoal, por quê? Porque esse meu espessante aqui, ele está super concentrado, não é? Eu tenho farinha da receita, ou que fosse amido de milho, tenho gemas. Ele está super concentrado. Ora, se eu jogar esse espessante super concentrado em cima de uma mistura de leite fervendo, a tendência é ele endurecer, solidificar antes de dar tempo de eu conseguir mexer. Então, por isso que nesse processo de levar o leite ao fogo, a gente leva só o leite sem os espessantes. Depois, ó, eu diluí o espessante. Poderia pôr todo o leite aqui? Poderia. Mas ele já está diluído o suficiente para fazer isso aqui, ó. Agora sim eu vou jogar os espessantes sobre o restante do leite. E não tem perigo dele encaroçar. É uma técnica de engrossamento, é uma técnica de liaison, né? Muito bom. E agora voltamos ao fogo. E vamos mexer aqui. Por quanto tempo? Por aproximadamente 5 minutos depois que ele começar a engrossar, ou seja, quando ele voltar a ferver, para que ele tire o gosto de amido cru. É esse o tempo de fervura de um creme confeiteiro. No finalzinho, quando a gente tirar do fogo, a gente vai jogar uma colher de sopa de manteiga, que já deve estar em ponto de pomada, só para dar brilho no creme. Ah, pessoal, lembrando, eu tô mexendo com fouet só nesse momento. A panela é de alumínio, o fouet é de inox. Um em contato com o outro desgasta e aí vai sair alumínio da panela no creme e o creme fica cinza, fica feio. Então, tudo bem que existem os fouets de silicone, né, com os fios embalados em silicone para evitar essa situação. Mas assim, esse é o melhor fouet que tem, ele serve para tudo, ele é super resistente. Então o que eu faço? Eu mexo só até ele começar a engrossar. Começou a engrossar, tá liso, aí eu paro de mexer com o fouet e aí eu continuo mexendo com o pão duro. Muito bem, pessoal, olha só. O creme tá pronto, bem cremoso, consistente. Forma bem as marcas do fouet, tá até despegando da panela. E lembrando, quem não sabe, lembrando vocês que o ponto do creme se dá pela quantidade de espessantes que ele tem. Não interessa quando você vai mexer aqui no fogo. Ferveu, o amido engajou aqui, absorveu a água, chega. Ele não vai engrossar mais do que ele já está, tá bom? Quanto mais você ferver, menos gosto de amido você tem, de amido cru você tem chance que ele tenha, mas tem limite, sabia? Você fervendo muito, você vai ferver até um momento em que você mesmo degenera as moléculas de amido pela quantidade excessiva de calor. E aí o creme desmancha e fica líquido. Então, cremes muito cozidos, eles ficam moles e não duros. Não é bom.
Joguei a manteiga aqui, vou mexer agora até ela desmanchar e o nosso creme está completamente pronto. E ele vai aqui para esse pratinho e vai para a geladeira. Vai esfriar, na verdade, né? E aí a gente vai fazer a massa do sonho. A massa do sonho é uma massa de fermentação natural, de fermento biológico. Fermentação natural a gente pensa no levain, que é outra coisa. A gente vai fazer fermento biológico e o fermento biológico tem algumas características específicas totalmente diferentes do fermento químico. São dois agentes fermentativos, eles fazem as coisas crescer, mas eles são produtos completamente diferentes, com temperaturas, tempos e modos de crescimento completamente diferentes. É isso que a gente vai conversar agora. Pronto, pâtissier pronto. Cobrindo com um plastiquinho, encostando no creme, então pode ser ou um filme plástico ou um plásticozinho de congelar alimento. Nossa, olha quanta estática. Tem que ser encostando no creme, tá, pessoal? Não adianta ser só por cima da... Por isso que eu não gosto de pôr filme plástico. É difícil de pôr o filme assim, né? Então, por cima só do coisa, da sua vasilha, ele vai formar película. Não pode ter oxigênio aqui nesse caminho. Então, tem que ser assim, ó. Um plástico encostando nele. Agora, Turnão, eu vou te pedir para colocar isso aqui para esfriar, enquanto a gente vai fazer a massa. Vamos lá? Muito bem, pessoal. Agora é a parte da massa. A massa de um pão, ela cresce fora do forno e ela é feita com fermento biológico. O fermento biológico não é chamado de biológico à toa, ele é bio mesmo, ele é vivo, ele é um micro-organismo vivo. Ele hoje em dia é vendido assim, que é o que a gente chama de fresco, que tem que ser guardado na geladeira. E ele também é vendido biológico seco. Os caras conseguiram um jeito de desidratar o bichinho e quando reidrata o bichinho volta a viver e se multiplicar. Isso é o fermento biológico. Muito bem. Todo o crescimento de um produto feito com fermento biológico ocorre fora do forno. Então, eu vou começar o preparo e vou continuar falando. Quando ele vai para o forno, ele para de crescer. Hoje o nosso produto nem vai para o forno, ele vai para a fritura, que é o sonho. Mas ele para de crescer. Então todo o crescimento ocorre fora. Por isso que tem que ser um ambiente em que ele possa crescer. E aí eu vou explicar por que é ruim fazer em dias frios. Muito bem. Para o nosso sonho, a gente vai usar 500 gramas de farinha de trigo, 50 gramas de fermento biológico fresco, 50 gramas do fresco. Se fosse o seco, eu tenho que olhar a conversão. Na própria embalagem do seco tem a conversão, tá? Quanto teria que usar dele quando é o seco? É bem menos, porque ele é mais leve, ele não está hidratado. 100 gramas de açúcar, pode ser qualquer açúcar, eu estou optando pelo refinado. São 150 gramas de ovos, que dá mais ou menos 3 ovos. Como se eu tiver um pouquinho a mais ou um pouquinho a menos, não vai dar diferença. E na verdade, toda vez que eu peso meus ovos tem 48, 49, 50 ou 51 gramas. Gente, é muito preciso, então eu não me preocupo. Então, 150 gramas de ovos são 3 ovos. 100 ml de água e uma pitadinha de sal, que já está aqui. E vai também 100 gramas de manteiga. Beleza? Vai também essência de baunilha, que vai ser a gosto. Eu vou pôr um tirinho no final aí, no meio do processo de preparo da massa. Para começar, a gente vai sempre alimentar o fermento. Então o pão passa, vou chamar de pão porque é fermento biológico. Ele passa por 3 fermentações, tá? A esponja, que é o que eu vou fazer agora, e depois as 2 fermentações. Isso se ele for o método indireto. Método direto, geralmente faz na batedeira, a gente faz a esponja e depois a gente põe tudo, não tem esponja, a gente bate tudo e deixa essa massa inteira crescer e depois modela e cresce. São só dois crescimentos e a gente chama isso de método direto. Vou colocar aqui então o fermento da receita e vou colocar comida para ele crescer. Para isso eu vou colocar umas 2 colheres do açúcar da receita. E depois eu vou dar amido para ele comer, só que eu não posso pôr sal diretamente sobre o fermento. Então esse sal que eu pus aqui em cima, eu vou empurrar para o lado, ó. Aí eu vou pegar daqui do meio agora minha comidinha, o amido da própria farinha da receita. E um pouco da água da própria receita. Isso vai ser a comidinha do meu fermento. Sem comida ele não cresce. Muito bem.
Este fermento misturado com açúcar, ele vai reagir aqui, vai começar a se alimentar da glicose e ele vai ficar tão feliz que ele vai amolecer. Igual a gente amolece o coração quando a gente está feliz. Ele vai virar água. Se for sal, não... O sal mata o fermento, ele é vivo. O sal é um ácido. Então, o sal concentrado mata. Tanto o sal mata que produtos desidratados não têm micro-organismo vivo. Por isso que o charque, que a gente põe a carne de charque para secar, ou a carne de sol com muito sal, o bacalhau desidrata este peixe, esse produto, essa carne. Além de você não ter água livre naquele produto, você vai ter a acidez do sal que vão impedir que os micro-organismos vivam. Então, o sal mata de verdade. É gente viva que morre. É a mesma coisa que eu desse um banho de ácido em você. Imagina essa quantidade de sal num micro-organismo. É a mesma coisa que eu desse um tanque inteiro de ácido em cima de você. Você ia morrer. É meio isso que acontece. Por isso que a gente evita. Então, quando tem pães salgados, aqui vai uma pitada, né? Quando tem pão salgado, que vai muito sal, o sal tem que entrar depois que a farinha entrou, porque daí ele não vai ter contato direto com o fermento. Tá bom? Muito bem. Então aqui, viu? Derreteu. Virou líquido, olha. Ele amou glicose pura. Muito bem. Agora eu vou pôr um pouquinho de farinha da receita, uma colher ou duas e um pouquinho de água da receita. Isso é para ele dar o start, a gente chama de start, a esponja. É para ativar, é para iniciar o processo de fermentação, o processo de ação. É como se a gente acordasse o fermento. Então isso aqui é para dar o start nele. Geralmente tem receitas, gente, não vai fazer diferença, que falam assim, colocar todo o líquido da receita na esponja e depois vai incorporar a farinha. Dá certo também. Eu só não gosto de colocar quando tem gordura e ovos por causa do peso. A gordura é muito pesada e às vezes ela atrapalha essa galerinha que fica correndo aqui. Eu quero comer essa molécula de amido é minha, essa é minha e essa é minha. E eles ficam correndo aqui e o peso da gordura vai atrapalhar esse processo de crescimento e de fermentação na esponja. Então eu não uso a gordura aqui, a gema tem gordura, por isso que ela não vai também. Mas tem gente que usa o líquido da receita, que no caso aqui seria água. Então, mas um pouquinho de líquido tá bom. E quando a sua receita não tem água, minha receita é só ovos e gordura, como às vezes é o caso de brioches, que são riquíssimos em gordura e não vão líquido, não vai leite, não vai nada, a gente põe um pouquinho de água de outro lugar, pega a água e coloca para a esponja, porque é muito pouco, são 20, 30 ml para a esponja e depois faz o resto da receita, mesmo quando não tem água na receita. Muito bem, agora a esponja vai descansar uns 10 minutinhos e ela vai começar a fermentar assim, aí ela vai estar no ponto ideal para a gente continuar o preparo da massa. A sova pode ser manual ou ela pode ser na batedeira. Os dois jeitos dão certo, desde que na batedeira a gente use o gancho, que é o equipamento que faz a massa bater sem ficar partindo a massa. A gente não pode ficar rompendo redes de glúten. Ao contrário, a gente quer formar redes de glúten, por isso que a gente sova o pão. A farinha, que é rica em glúten, em contato com a umidade da receita e a partir do movimento, vai fazer com que as redes de glúten da farinha se organizem e solidifiquem, formando uma teia elástica. É essa teia elástica, gente, que vai segurar as bolinhas que o fermento vai produzir durante esse processo de comer. Esses milhões de bactérias aqui, não é uma bactéria, né, o fermento. Não sei se o fermento é uma bactéria. Tem que olhar, eu vou olhar e vou falar para vocês agora no retorno da gravação. É um micro-organismo, de qualquer forma. Eles estão aqui, milhões deles comendo. E nessa fermentação, eles liberam gás carbônico e álcool. É este gás carbônico que eles liberam que a gente quer que fique preso dentro de toda aquela rede de glúten que a gente formou na sova do pão. Quanto mais fechadinha for a rede de glúten, quanto melhor for e maior tempo for a nossa sova, mais lisa e homogênea é a rede de glúten. Então, todo aquele gás carbônico que esses micro-organismos formaram vão ficar ali presos, um monte de bolinhas presas. Bolha é um pão fofo, é isso que a gente quer.
Se você deixa muito tempo o seu fermento aqui no start, aqui na esponja, ele vai morrer primeiro porque a comida acaba. Ele come tudo e ele se intoxica com o álcool e gás carbônico que ele mesmo produziu. Segundo, porque você está fazendo com que ele, vamos supor que ele não morre totalmente, mas uma parte dele muito grande morre. Você vai continuar a fazer o pão. O seu pão não vai mais ter a mesma força, porque ele já gastou metade da galera morreu. Ou gastou toda a sua energia comendo nesse processo. Pô, todo o gás carbônico produzido nesse processo vai embora no ar. Ele não está preso na massa porque a massa nem existe ainda, ela nem foi feita. Então a gente tem que fazer a esponja e é só realmente o start, são 10 minutinhos. Se está um dia mais quente, a sua esponja vai ficar espumosa já. Às vezes é um dia mais frio e ela não tá. Não tem problema, continua o processo do mesmo jeito. Eles já acordaram e vão iniciar o processo de crescimento, tá bem? Bom, para ajudar eu vou colocar num ambiente mais quente que eu tenho aqui na minha cozinha, que é perto do meu forno. O meu forno está desligado faz algumas horas, mas é mais morninho perto dele do que perto da minha geladeira. Então eu vou pôr pertinho do forno. E daqui a 10 minutinhos a gente volta, beleza? Até já então. Muito bem, pessoal. Olha só. Olha a nossa esponja como cresceu. Não sei se vocês enxergam, mas ela mais do que dobrou de tamanho. A gente está com uma temperatura aqui, depois a gente pode olhar nos celulares, mas eu acho que uns 28 graus, não sei exatamente. Não tá tanto, né? Não tá tão quente, deve estar uns 25. Bom, a gente vai conferir, mas assim, cresceu bastante nesses 10 minutos. Se tivesse mais calor, crescia mais. Ó, tá fazendo bolinhas e tudo mais. Agora vamos aos outros ingredientes da receita. Tati, qual a ordem? Eu ponho os líquidos e depois a farinha. Pode acontecer, gente, dependendo da umidade da própria farinha, de precisar de um pouquinho mais ou um pouquinho menos de água do que estava previsto na receita. Depende também se o seu ovo pesa exatamente 150 gramas ou se você não pesou como eu, mas ele não pesava 150 gramas. Tá 17 graus, gente. 17. Nossa, parecia que estava mais quente. Tá chovendo, Agora começou a chover, aqui dentro tá um pouco mais quente, não tá 50. As luzes esquentam um pouco, mas não é 50, deixa de ser chorão. Mesmo assim não é tão quente. Se fosse tão quente, tinha crescido mais ainda a nossa esponja. Agora eu vou colocar os ovos da receita. O açúcar da receita. Só para poder misturar com mais facilidade do que antes se eu colocar a farinha. E a água da receita. Muito bem. A parte líquida, ó, mais misturadinha, agiliza, né? Então agora vai o trigo da receita. Eu vou pôr metade e o restante eu vou levar para a mesa. Eu já sei que vai a quantidade toda de trigo, a receita tá bem certinha. Até porque mais cedo eu fiz a receita, depois eu conto por quê, mas mais cedo já rolou. E aí eu já sei que a receita tá bem certinha. Mas, ó, vamos aqui misturar. Só para não ficar escorrendo, só para não começar tudo isso na mesa. Podia fazer um vulcão com a farinha e colocar todos os líquidos dentro, mas isso espalha para todo lado, acho tão desnecessário, vamos facilitar. Não tem problema respingar a farinha para fora do seu pratinho, afinal de contas, você vai para a mesa mesmo. Tati, pode usar farinha integral? Boa pergunta, olha. Farinhas integrais não são iguais a farinhas brancas. Nenhum tipo de farinha integral é. Mesmo sendo a sua própria, tá joia? A gente já falou no início desse vídeo que, pô, assim como o amido, que eu tava lá falando do amido, que engrossa os nossos cremes, cada amido é diferente, cada farinha é diferente, moçada. Porque se o produto que deu origem a ela é outro, o tipo de farinha que vai rolar ali é outro, e as características, composição química, nutricional, é tudo outro, certo? Então, assim, a farinha não é a mesma coisa. A farinha integral, especialmente, ela tem aquela película externa do grão do trigo. E essa película externa, que agora eu vou tentar lembrar o nome,
ela é até rica em glúten, mas ela impede que o amido saia do grão do trigo, por isso que o grão fica tudo mais concentrado dentro do grão. Ela também tem resíduos de casca, ela tem outras propriedades. Ela vai deixar tudo muito mais seco e rígido. Ela vai absorver muito mais água do seu produto do que se não fosse... Ela vai absorver muito mais água do seu produto do que se fosse a farinha branca. Então, o pão vai ficar pesado, a sua massa vai ficar pesada e ela vai ficar seca. Então, não é a mesma proporção. O que dá super certo, e aí sim dá certo, é você usar uma mistura. No máximo, 50% do trigo substituir por farinha integral. Mesmo assim, eu acho interessante que você ou diminua a farinha da receita, pelo menos em 10, 20%, depende um pouco das farinhas, ou aumente a quantidade de líquido um pouquinho, para que você consiga ter a mesma textura final. Vai interferir de qualquer forma, vai ficar mais pesado e mais seco. Por isso que no geral pão sem glúten, pão de farinha integral, ele é mais seco e pesado, tá? É difícil mesmo. Bom, pessoal, eu deixei para incorporar a gordura agora aqui no final, tá? Deu mais melação, acho que eu devia ter posto lá no começo com as outras coisas. Mas tudo bem. É bastante manteiga na receita, são 100 gramas, né? A gordura vai ajudar a dar o sabor que esse sonho tem e a maciez que essa massa tem. Ele é muito, 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 muito bom. Pessoal, na batedeira, batendo com o gancho. Deixa eu segurar um pouco aqui, que essa bancada é cheia de assadeira de bolo embaixo. Batendo com o gancho, a gente vai bater por volta de 3, 4, 5 minutos no máximo. Fazendo a sova manual, a gente vai sovar de 5 a 10 minutos. É um pouco mais porque a batedeira é mais assim, ó, ela é rápida e constante. Você não consegue manter esse ritmo todo o seu tempo, então acaba demorando mais a sova. A gente vai sovar até realmente sumir toda a manteiga e até essa massa ficar lisa. Ó, pessoal, ela tem que ficar... Não tá vendo que ela gruda na mesa, mas ela não tá uma pasta, não é? Mas ela ainda gruda muito. Se eu puxar, ela limpa, ó. Ela sai da mesa, mas ela ainda gruda muito. Vou precisar de um pouquinho mais de trigo. Vou trabalhar ela primeiro. Essa aderência tá me ajudando um pouquinho. Eu já pego o trigo. Bom, tô sovando aqui, ó, feito uma louca sem explicar, né, gente? Desculpa. É o seguinte, quando a gente faz sovas, o movimento imagina que você, é assim, ó. Quando você põe água no trigo, é como se você alinhasse as partículas dele assim, glúten faz isso, ó. Quando você começa a sovar, ele vai continuar se alinhando e encaixando e ficando resistente. É isso que acontece. Este movimento da sova, você tem que imaginar que você está desenvolvendo um tapete de glúten. Então é o vai e vem que você faz, seja assim ou assim, se ele tiver uma velocidade constante, não muito forte para queimar, uma velocidade constante e um movimento constante, vai ser o ideal. O que a gente não pode fazer? O que é constante? Ó, eu peguei a massa e trouxe para dentro. Eu peguei e trouxe para dentro. Eu estou imaginando que eu estou dobrando um tecido. E todas as paredes, as teias que estão aqui, ó, elas vão se deitar aqui. Aí elas vão se deitar aqui. Aí eu puxo, elas vão se deitar aqui. Se deitar. O que você não pode fazer? Isso aqui, ó. Rasgar. Rasgar você não pode. Isso aí não é um movimento de sova, ó. Rasguei, rasguei. Isso, você está rasgando a rede de glúten, isso não é bom. É por isso, inclusive, pessoal, que você não pode bater um bolo no liquidificador depois que você joga a farinha. Porque você, com as lâminas do liquidificador, vai rasgar as redes de glúten que você estava desenvolvendo na batedeira. Então, se você não tem batedeira, você bate na mão, mas você não usa liquidificador. Então, a gente tem que preservar as redes de glúten. Aqui, no caso, eu estou tentando desenvolvê-las. Então, nada de rasgar. É sempre agregar. É como se eu estivesse deitando uma manta sobre ela muitas vezes. E aí eu faço isso num ritmo constante. Isso é a sova. Vou pegar mais um pouquinho de farinha para a gente continuar aqui.
Bom, vamos limpar a bancada para não ficar pedacinhos de massa seca aqui. E vamos de pouquinho em pouquinho, ó, porque a massa tá praticamente boa. Então, ó, pus só um punhadinho e vou deixar aqui. Dobra. E a gente vai ficar nesse vai e vem. Ô, Tati, esse pouco de farinha que você joga para sovar, ele não dá diferença na massa no final? Dá, então a gente vai colocar o mínimo necessário O mínimo possível. para que a gente possa trabalhar a massa na mesa. Lembra que eu comentei que às vezes o tipo de farinha, a umidade do ar do dia e a umidade da farinha interferem. Então talvez hoje, se eu pudesse adivinhar, eu teria colocado 80 ml de água e não 100. Aí eu teria a massa no ponto certo. Eu não fiz isso, certo? Fiz isso com 100 ml, então agora eu preciso de um pouquinho mais de farinha para secar essa massa. Esse processo aqui que a gente está fazendo é a primeira sova, mas ela vai crescer essa bola. Isso é a segunda fermentação. A primeira foi a esponja, a segunda fermentação vai ser a dessa bola. Aqui sim, a gente já tem que ter a teia de glúten bem formada para segurar as bolhas de ar que eu estava explicando lá no início. Então, a gente vai amassar bem, deixar uma teia bem formada e vai deixar essa massa descansando. A pergunta também é pertinente que ele fez por causa do seguinte, pessoal. Se a gente seca demais a massa, ela fica pesada. Quanto menos umidade, menos farinha tiver e quanto mais úmida e macia essa massa for, mais úmido e macio será o seu produto final. Isso seja um sonho ou seja um pão, tá bom? Então, não pode nunca deixar a massa seca demais. Bom, daqui a mais uns 5 minutos a gente se vê, hein? Muito bem, pessoal, olha só. A gente tá com uma massa bem sovada e macia. Ela vai e vem, tem um bom teor de glúten, ela tá bem lisinha, suficiente. O sonho não tem uma necessidade de ter glúten igual ao pão, tá? Então não tem que sovar aí 20 minutos na mão, meia hora. Eu vou pegar essa massa, vou pôr numa vasilha. Eu peguei aquela vasilha que tava o trigo antes, mas você poderia colocar numa vasilha untada com óleo também. A minha vai colar um pouco quando eu tirar daqui e tudo bem, é só isso. Talvez ela transborde, vai ficar um pouco grande. Pessoal, vou aproveitar a chuva do ambiente, vou tentar deixá-la sem filme plástico. Não é legal, porque assim, ó, não é legal que a massa seque enquanto cresce. Porque aquela casca que secar na superfície vai ficar dentro da sua massa do pão e não é legal. Fica feio, dá gosto, dá pedaços. Porém, quando a gente joga um papel, um pano úmido, um filme plástico, ele encosta e ele também gruda aqui. Aí você vai tirar o filme plástico, vai sair um monte de massa junto. Também não é legal. Então, uma solução legal é você deixar a massa crescer numa vasilha bem grande. Isso é solução legal, porque daí ela cresce, coberta com um pano úmido, ou seja, o ambiente inteiro está úmido. Ela cresce, cresce, cresce o quanto ela quiser e não encosta no seu plástico. Aí é legal. É legal o pano úmido, é legal que ela respire. Eu não comentei que desenvolve gás carbônico e álcool no crescimento aqui do micro-organismo, então é legal que ela respire. Às vezes o filme plástico, muito vedado, faz até uma bola assim, ó, de tanto que cresceu e desenvolveu ar, mas ele também intoxica o micro-organismo com o próprio álcool que ele libera. Isto é verdade, não é exagero, nem mentira, nem viagem. Então, é legal que a gente deixe realmente um pano úmido, seria o ideal. Se você não tem uma estufa de fermentação com controle de umidade. O nosso controle de umidade hoje vai ser o tempo. Vamos ver o que ele vai nos dar. Muito bem, pessoal, olha só. A massa ia crescer demais. Então eu fiz o que eu recomendei para vocês, só que eu não tinha uma bacia bonita. Eu peguei uma bacia aqui da loja, eu umedeci bem esse pano, bem mesmo, e deixei essa massa crescendo. E olha isso!
Eu dei uma untada com óleo de soja mesmo. E ó, ela deve ter dobrado ou triplicado de tamanho. Então esta é a fermentação, também aqui também não pode ser eterno, tá, galera? É um tempo, assim como na primeira parte da esponja. O fermento pode morrer depois de tanto comer. Acabou a comida, ele morre. E a gente quer que ele cresça modelado. Então, é um tempo definido. Até ele dobrar. Dobrou, tá quase 2,5 a quantidade inicial, o volume inicial, a quantidade não, o peso é sempre o mesmo. O volume cresceu, a gente vai agora encostar na massa. Não fiquem tristes, a gente vai encostar na massa e ela vai murchar, ó. Tá cheia de bolhas. Ó, como óleo é legal. Não suja, tá vendo? Então ela vai murchar todinha. Quando eu mexer nela aqui. Até tá meio morna da fermentação. Bom, eu vou dar uma amassada só porque eu não queria que esse óleo ficasse na superfície, para facilitar o processo de boleamento. O boleamento é onde a gente pega essas redes de glúten que a gente formou aqui, ó, essas cadeias de glúten, e organiza elas de forma a elas ficarem lisas. Isso vai fazer o seu pão ficar liso na superfície. Se você não boleia, se você pega a massa assim, ó, enrola e deixa ela assim para crescer, ele vai ficar cheio de defeitos assim, ele não vai ficar lisinho. Então o pão tem que ser boleado. A gente separa em pedacinhos, que eu acho que esse aqui tem 30 gramas. Eu fiz sonhos de 30, vou fazer sonhos de 30 gramas. Então eu ligo a balança e jogo aqui em cima. 34 gramas, tá ok. Então, ó, você vai pegando aqui e vai pesando. 34 gramas. Não sei pesar 30 gramas. 35 gramas. Para aqui, 33, ó. Quase 30. Mas a ideia aqui é que você consiga 35. Então a gente vai pesando tudo em bolinhas de 30 gramas. Depois que você pesou toda ela, ó, você vai ajeitar a base para baixo, você já alisou, tá vendo? E aí você vai bolear. O processo de boleamento, gente, é você passar os dedos assim e ao mesmo tempo, ó, só assim já boleia, tá vendo? Eu tô colocando para baixo toda aquela beirada do tapete. Então, ó, peguei o tapete de glúten, estiquei, joguei para baixo. E aí agora eu vou colocar para baixo toda a beirada do tapete. Ó. Esse é o processo, isso é bolear. Só que se eu fizer com uma mão só, é mais rápido. Então, ó, eu faço com esses dedos e com a parte da mão aqui, eu empurro para baixo. De forma que eu vou alisando ainda mais a minha bolinha. E aí ela cresce, fica alta, bonitinha e bem redondinha. Isso é bolear uma massa. Vou deixar crescer numa assadeira com farinha, porque senão ela gruda, tá? Bom, eu vou tentar... Vocês acham que pegou, que deu pra ver, ou vocês acham que precisa fazer uma maior, só para o pessoal ver o boleamento numa maior? Sim. Ó, um tanto assim. Só, não vou nem pesar. É aleatório, ó. Vou pegar bastante, então, ó. Peguei um montão de massa. Dá pra fazer um sonho desse tamanho também? Não, não vou fazer. Você não merece tanto. Ó, quando é muito grande e não cabe na sua mão, você boleia com as duas mãos. Isso é para pão também, pessoal. Isso aqui vai dar um sonho desse tamanho. É muito grande, tá? Ele vai quase quadruplicar o tamanho dele. Então, ó, aperta para baixo, ó, aperta para baixo, é para baixo e alisa por cima. Então, empurra e gira, empurra e gira, empurra e gira. Isso é o processo de bolear. E aí a gente tem uma bolinha, vou fazer de novo. E a gente tem uma bolinha perfeita, tá? Então é isso. A gente vai fazer bolinhas todas do mesmo tamanho. Peraí que eu não liguei a balança. E aí a gente vai pesar para realmente ficar tudo igual. Então pode variar 1 grama a mais, 1 grama a menos. E aí eu vou chamar vocês daqui a pouquinho para vocês verem. Vai dar essa assadeira inteira. Eu só não contei a quantidade ainda. Mas eu sei que dá essa assadeira inteira. Então a gente vai contar junto quantos sonhinhos vão dar. Tem que deixar eles bem afastados um do outro, ter bastante espaço para crescer, tá? Porque ele vai crescer bastante. Como eu comentei, ele vai triplicar ou quadruplicar o tamanho deles. Ó, bolinhas bem lindas mesmo. E agora eu vou fazer todas e daqui a pouco eu chamo vocês. A gente vai ver juntos quanto vai render. Beleza? Até já então, moçada. Até já já.
Muito bem, pessoal. Olha isso, o tamanho dos nossos sonhos. Todos de 30 gramas, como vocês viram. E deu 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 29. Quase 30 sonhos de 30 gramas. Exatamente 29 sonhos. E aí, o delicado é o seguinte, moçada. Eu tentei deixar o mais afastado que eu pude, ó. E quando ele encosta um no outro, ele umedece, ó. Empresta a sua umidade, eu te dou a minha e aí todo mundo fica úmido. Então não é legal, eles não podem encostar. E a outra questão, tem limite este crescimento. E eu vou destroçar esse que já tá feioso para mostrar. Ele cresce, cresce, cresce. Como eu imagino que vocês em casa não tenham uma estufa climatizada com umidificador. Vocês têm? Muito bem, eu também não tenho. Então se você tiver, porque até aqui, se fosse uma empresa de pães eu teria que ter, eu sou uma casa de bolos. Bolo é fermento químico, forno. Pão é crescimento fora, precisa de estufa. Se a gente não tem umidade no ar, forma essa película aqui, ó. Forma uma casca seca, ó. Eu passo o dedo, ó, é seco, tá vendo? Aí, então, quanto mais rápido ele crescer, quanto mais quente tiver o seu dia, 35 graus é o ideal, ele vai estar tinindo. O seu sonho, o pão, o que você estiver fazendo vai crescer rapidinho. E aí não forma uma casca tão seca. O problema da casca seca é que quando você mexe acontece isso, ó. Todas as bolhas lá de dentro estouram e ela fica feia. E aí, ó, olha o tamanho das bolhas que tinha dentro deste sonho. Elas foram todas embora. E quando eu tenho 30 gramas de massa. Quando eu faço isso, eu vou até bolear de novo, né, para vocês verem, ó. Eu tenho de novo aquela bolinha que a gente fez lá no início. Ela crescida, ó, quadruplicou, mas tem limite. Tem um momento que talvez esse já esteja muito no limite, que eu fico aqui conversando e gastando tempo. Cresceu tanto, gente, mas ele cresceu tanto que você encosta. Você só faz assim, ó. Às vezes você cresceu demais seu pão, você encosta assim, ele faz assim, ó. Todas as bolhas de ar estouram ao mesmo tempo, de tanto que elas cresceram, de tão fina que tá a película de massa. Então tem limite para o crescimento. Eu aqui já tenho praticamente 4 vezes o tamanho da bolinha inicial. Então, chega, tá? Então, esse sonho vai ter que ser frito. Então, eu liguei a frigideira, uma fritura de imersão e o óleo tem que estar só quente, gente. 160, 170 graus no máximo. Por quê? Se ele fritar muito rápido, ele dourar muito rápido por fora, ele fica cru por dentro. Daí não é legal. O sonho tem que fritar devagarzinho. Aí, para isso também, eu liguei os 2 queimadores, mas eu liguei na temperatura baixa, tá? O chama não tá alta. Só para distribuir calor homogeneamente pela minha panela. E eu vou testar o primeiro. Então, ó, eu já tenho aqui um prato com filme plástico e a escumadeira. Que mais? Eu tinha mais coisas. Ó, vou pegar com cuidado aqui e vou colocar no óleo. Tá fritando já. Ele não foi pro óleo frio, mas vamos ver quanto tempo ele demora para ficar dourado. Aí eu já vou saber se ele tá muito quente ou não. Eu tinha uma coisa importante para falar com vocês. Eu vou começar a anotar. É muita coisa, né? Era sobre... Se fritar esse que você mexeu, o que acontece? Vai ficar uma pedra porque ele não cresceu. A bolha de ar dele fica uma pedrinha. Quer ver? A bolinha de ar dele, ela tá aqui dentro, né? Dos que já cresceram. Esse daqui eu tirei agora, não tirei? Aí ela não tem mais bolha de ar, isso é só uma bola de massa sem bolinha de ar dentro. Vamos ver aqui. Tá bem devagarzinho, tá vendo? Esse tempo que a gente conversou, ele ainda começou a dourar. Então tá bem jóia, eu vou colocar mais sonhinhos para fritar. E eu vou lembrar do que eu ia falar com vocês, eu prometo que eu vou lembrar. O formato dessa panela, que é um tipo wok, é bem legal que a gente consegue, ó, escorregar aqui, ó. Que belezinha. Um pouquinho, gente, ele deforma, ó, quando eu pego. Mas é só não deformar muito, que só o calor das bolhas... Se eu só não estourar as bolhas de ar, que o calor vai fazer elas incharem de novo. E ele vai voltar a ficar lindo, redondo e perfeito. Ô, Tati, se você fizer a bolinha, você tira as bolhas de ar. Depois você deixa descansar de novo. Ele cresce ou não mais? Não mais do mesmo jeito, porque ele já não gastou força. O fermento, eu tô falando que ele é vivo, né, Serginho? Então imagina, eu tinha uma galera aqui
que estava comendo o meu amido, o meu açúcar da minha massa. E eles comendo desenvolveram gás carbônico e álcool. E esse gás carbônico é a bolha que a gente prendeu aqui. Chega uma hora que essa galera não tem mais força para comer. Eles já ficaram redondos, cheios. Eles não comem mais. Quando eles pararem de comer, da onde vai sair o gás carbônico? Então você deu comida. Eles comeram e cresceram uma vez. Aí você amassou a massa e deixou eles lá, eles não conseguem mais comer, eles já estão estufados. É mais ou menos isso, se eu tivesse que fazer uma alusão, né? Se eu tivesse que fazer uma... Vou diminuir mais ainda. Se eu quisesse aí fazer uma alusão mesmo, se eu quisesse te dar um exemplo. É isso que acontece. Ó, os sonhos estão lindos, bem douradinhos. O tempo de fritura tá bonito também, tá bom. Tati, Oi. você indica usar termômetro para ver a temperatura? Convidado hoje. Termômetro para temperatura, Marcelo. Para que a gente possa controlar, para quem vai fazer para vender. Olha, não precisa. Você costuma usar termômetro para fazer as coisas na sua casa, o seu bife, essas coisas? Não. Não, porque você acostumou e você sabe mais ou menos a temperatura. Então, se você tem... você vai praticar rapidinho, você vai sentir, sabe? Mas se você acha que é importante, porque, por exemplo... Tá, então vou de novo na sua pergunta. Estou fazendo para vender. Eu acho importante, porque daí sempre vai estar na mesma temperatura e sempre você vai ter certeza que eles cozinharam igualmente. Tecnicamente isso é bom, mas é um preciosismo. Se você pratica, você não vai usar. Você vai acabar vendo que você não usa, porque é isso, você vê de outra forma aí a temperatura do óleo. Que nem esse tempo que demorou para dourar já me faz ter certeza que ele vai estar bom. Então a prática vai te trazer isso. A prática traz isso, mas estou pensando na sua pergunta isso, né? Quanto mais a gente padronizar com tempo, com timer, melhor a gente vai, né? Mais tranquilo a gente fica em relação aos resultados que a gente vai ter. Isso é verdade. Pessoal, eu gosto de frituras bem claras, mas o sonho não pode. Ele tem que estar bem fritinho e por isso eu tô deixando aqui. Você vê que ele não tem mais umidade. Ó, pessoal da câmera, ó. A gente vê que ele não tem mais umidade porque ele não tá mais estourando bolhas de ar, tá vendo? Ele tá na fritura, na mesma temperatura e não tem bolha de ar. Isso faz, não tem bolha estourando aqui no óleo. Então, ó, fora este, que é aquele que eles me pediram para fritar a massa pesada, e mesmo assim ela cresceu um pouquinho, ó. Mas fora esses, os outros, ó, praticamente não tem bolha de ar saindo deles. Quer dizer que eles não têm mais umidade. Poxa, se eles não têm mais umidade, eles estão prontos para serem retirados, né? Estão prontos para turnar. Gente. Hoje tem visita, hein? Hoje não tem só o turnã para comer. Então ele vai ter que dividir, eu quero só ver. Hoje a gente tem visita especialíssima aqui. O sonho dele acabou. O sonho do turnã, né? The dream is over. Você ia comer 30 sonhos sozinho? 38, tem que contar os que eu já comi. Ah, gente, eu vou contar então. Vou contar a história para vocês. Mas antes, ó, açúcar e canela, misturinha já pronta. E é legal a gente polvilhar ainda. Aqui tem muita canela, tá? Por isso que vai sumir rapidinho o açúcar. É legal a gente polvilhar com isso aqui ainda quente, que daí ele adere melhor no seu produto, seja um sonho ou qualquer outra massa frita que você estiver fazendo. Vou colocar os outros aqui para fritar e aí eu vou explicar. É o seguinte, eu fiz uma receita de sonho de tarde, em outro horário do dia, para ver o tempo que ia demorar o crescimento, tudo mais no dia de hoje, porque imagina, eu tenho que gravar tudo e eu tenho que conversar aqui com vocês, eu não posso deixar que as coisas parem, a gente também grava perguntas às vezes. E ó, só o tempo que a gente ficou conversando, esses aqui já cresceram demais e está acontecendo aquela tragédia que eu falei. Eles estão deformando inteiros, porque eles cresceram demais, daí eu encosto neles, eles murcham demais. Eu vou até colocar mais para cá e tentar salvar essa galera. Então assim, pessoal, eu testei, né, fiz o sonho, e aí na hora de fritar, o fogo estava um pouco alto, aí voltando, o Marcelo tá certo, né? Se eu tivesse um termômetro não acontecia isso, mas eu não usei o termômetro e aí o óleo estava com uma temperatura um pouco alta. Eles estavam crus por dentro. E também eu fiz sonhos de 30 gramas hoje de manhã e fiz de 60, muito maiores. Ficaram crus por dentro. A primeira fritada ficou crua.
Aí eu deixei aqui, porque o Turnã vive reclamando, né? Que não pode jogar comida fora. Eu também acho que não pode. Mas assim, tem hora que a gente faz uma coisa que não deu certo. Ela tem que ir pro lixo, né? Pois bem, ele veio e falou, falei, olha, não joguei fora por sua causa, tem esse monte de sonho. Ó, o tamanho dos sonhos. Tem esse monte de sonho que tá cru por dentro. Ele comeu 8 sonhos deste tamanho, ó, crus por dentro. Imagina se não tá passando mal. E ainda tá querendo... Não quer que o Marcelo coma, né, Marcelo? Olha, não quer deixar você muita comer. fome, né? Esperando esse sonho. Pois é. É muito egoísmo para uma pessoa só. É só isso que eu tenho para dizer. É muito. Você acha bonito isso? Fale para mim, fale. Isso aqui agora vai pro lixo. Ou você quer comer? Faz mal? Faz mal. É muita massa crua. Faz mal. Faz mal. Tá, a gente já tá terminando de fritar. Eu tinha mais coisa para falar. Eu vou lembrar, gente. A gente vai terminar aqui. Até eu voltar com o prato, eu vou lembrar. Muito bem, pessoal. Olha só. Vamos tentar abrir um só para ver como é que tá por dentro. Mas agora eu vou limpar aqui e deixar esfriar. Porque quente demais, ele também, sabe, fica maçudo e sola quando a gente abre. Ó, vamos ver se eu consigo abrir mais. Tá fervendo, não consigo encostar minha mão. Ó, lindo, leve, ó, fofíssimo. Lembra que eu falei que ele é fofo, leve, mas tem massinha? Ó, dá pra ver as veias, os véus dele? Gente, esse sonho é maravilhoso. Dos deuses, de verdade, vocês vão amar. Agora então, é só deixar isso aqui esfriar pra gente rechear. Vou limpar a bancada e a gente volta com a finalização. Até já. Muito bem, pessoal, agora sim, ó, tudo pronto, nossos recheios aqui. Eu pus também, ó, um saco de confeitar com doce de leite e um com trufa, pra gente rechear uns sonhos com umas cores diferentes. Depois a gente tem um pote de goiabada pro Turnã comer uns 10 quilos de sonho com goiabada. Vamos abrir então nossos sonhos e ver como é que eles ficaram por dentro. Que lindos! E aí a gente vai rechear, ó, leve, fofo. Gente, cheirosíssimo. Não é cheiroso fechado, é cheiroso aberto. Maravilhoso. Pense num negócio bom, a massa é saborosa. E é mesmo, de verdade. Parece bolinho 2 de chuva. cada? Não é, não, nada a ver com bolinho de chuva. Olha todo o conceito, todo o trabalho que a gente fez para você chamar de bolinho de chuva. Bolinho de chuva é bom, já tá no ar, se você não viu, veja, mas não é a mesma coisa. Bolinho de chuva é fermento químico, o sabor é outro. Também não vai manteiga na composição. Deixa eu pegar um paninho, limpar um pouco minha mão. Acho que 6 tá bom? O que vocês acham, gente? 6 de creme branco. Vamos fazer bem altinho. É o quê? O quê? É pouco. 6 é pouco? Vocês querem que Muito recheie? pouco. Vocês querem que recheie tudo? Sério mesmo? Se cru ele comeu 8. Cozido. Hoje tem mais uma boquinha, viu, Tati? É verdade. Hoje tem mais uma boquinha, pessoal. Vocês vão conhecer um convidado especialíssimo que está aqui gravando com a gente. Um seguidor do canal, assim como vocês. Mas já apresento ele. Faz um com os 3 recheios pra mim, um só. Eu faço, nem sei porquê. É só pegar um de cada, né, Tati? Só pegar um de cada. É, seria só ele pegar um de cada. É. Mas aí eu tenho que fazer todos. Então a gente vai rechear todos até o final do dia. Só não precisa vocês ficarem vendo a gente fazer isso, né? Gastar o tempo de vocês. Porque agora é comer. E se você gosta com goiabada, pode comer com goiabada também. Então vou colocar alguns aqui e a gente vai tirar uma fotinho. Turnã, vou fazer o seu então. Ó, não que ele mereça, né, gente? Porque ele não merece mesmo, mas eu faço. Este. Vai nem fechar. E este. Agora sim. Se for fechar assim, não vai mesmo. É um sonho. Ó. Toma, criança. Não merece, né, gente? Mas é isso. Às vezes os filhos não dão assim... A gente pensa, nossa, não devia fazer, mas faz, né? Coração é mole. É meio isso que acontece. Muito bem, então, pessoal. Vou colocar mais uns sonhos aqui. Vou rechear mais alguns pra gente comer junto. Só vou lavar minha mão. Minutinho.
Muito bem, pessoal. Agora é a melhor hora. Vamos provar. Eu gosto muito do creme branco, como eu comentei com vocês. E eu vou provar de todos os jeitos. Nossa, gente, é bom. Sabe por quê? O recheio dá o docinho que a massa pura não tem. A massa pura é doce, mas não é excessivamente doce. Aqui, eu vou provar de todos os jeitos. Não que eu adore. Eu adoro sim, é mentira. Mas, ó, ele ainda tá morninho. E esse aqui eu só polvilhei açúcar impalpável. Como um monte de gente gosta de comer sem recheio. Bom, eu vou ter que... Pessoal, pegar um guardanapinho bem discreto. Poder falar com vocês, né? E um outro jeito que eu adoro, que pode ser daqui ou daqui, tanto faz. Eu vou morder esse, vai. É com goiabada. Adoro sonho com goiabada. A goiabada que eu faço aqui na loja, ela é bem cremosa, ela não é muito consistente, então não dá pra rechear que nem com um saco de confeitar, mas dá pra comer assim, ó. Olha, eu não pedi, mas tô achando ótimo que choveu. Tava precisando e combinou incrivelmente com a preparação de hoje. Bolinho de chuva. Não é bolinho de chuva. Eu vou ignorar ele e focar em vocês para ver se eu tenho uma vida mais feliz. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Como vocês viram, o sonho não é complicado de fazer. Verdade. Nosso convidado, você não se manifestou. Pessoal, ó, vou contar então. Babando. Venha, Marcelo. Pessoal, esse aqui é o Marcelo. Olá, pessoal. Olá. Obrigada por ter aceitado estar aqui para a degustação. Nada, eu ele que fez agradeço. até algumas perguntas na nossa gravação. O Marcelo é seguidor do canal, assim como vocês. E ele é do Rio, de Macaé, e ele vai abrir uma loja de bolos lá. E ele veio fazer um treinamento comigo aqui em Campinas, na Bolo de Mesa. E ele tá essa semana aqui, né, Marcelo? Sim, adorando. Ah, que bom. Pessoa espetacular, tá? Obrigada. Não é porque eu tô aqui na frente dela e de vocês, mas é uma pessoa com conhecimento enorme. Tô aprendendo coisas aqui que talvez eu teria que fazer, talvez anos e anos de curso, talvez eu não teria essa experiência. A facilidade que ela tem de ensinar, foi isso que me encantou. Muito então, obrigada. Assim, eu não precisa mais... vou me emocionar. Então... Não, eu também, obrigada. Obrigada pelo carinho. Mas eu quero o sonho. Mas hein? o Marcelo é super bacana e ele tá super se esforçando, porque ele não é da área e ele vai abrir um negócio na área. Então, sonho tá aqui hoje, ele veio fazer bolos, ele tá trabalhando nas receitas da loja, Sim. né, Marcelo? E aí, prova, fica à vontade, pode pegar o que você quiser para comer, tem sonho recheado e sonho sem recheio. O Turnan Posso vai pegar? pegar ele na saída, Tati, tem certeza. Não, primeiro é você, esquece ele. Tá. Não, esquece eu sou visita, ele. eu tenho Exato. a visita, tem Exato, prioridade. tem suas Tá prioridades, tem seus privilégios. Não, Não, esse não, é o esse cru. não, esse não. Esse é o sonho, vou mostrar. Pode comer, Posso Marcelo. pegar? Fica à vontade, é pra falar a verdade também, tá bom? Fala pra experimentar. gente se você acha que tá legal, se não tá, quer mais recheio, eu coloco também. Deixa eu mostrar pra galera. Olha a massa pessoal. crua aqui, gente, ó. Ó, a gente amassa, ó, tá Esse é o crua. do Turnan. Esse é o do Turnan. Comeu 8 antes de começar a gravação. 8. Com certeza, pessoal, esse foi o meu último sonho, tá? Porque vai ter briga Não, após esse não vídeo. vai. Não, Você pode Marcelo. comer à vontade. Mas, Delicioso. Marcelo, eu agradeço demais, porque até eu pedi pra ele, eu dei um toquezinho pra ele parar, porque eu fiquei de verdade emocionada com os seus Obrigado. elogios. Eu acho que a Obrigado. gente, eu tenho um pouquinho de experiência na confeitaria e eu passo isso pra vocês. E claro, se ele veio até aqui fazer esse treinamento aqui, também passo isso pra ele. Fico muito Eu grata que mesmo agradeço. pelos elogios e feliz que esteja ajudando, porque a nossa ideia é que você tenha um negócio de enorme Sim, sucesso, com né? certeza. Para isso você E está será. aqui. E será. Será. E será. Tenho fé em Deus. e a gente Logo, tem certeza. Macaé vai receber a melhor loja de bolos de Macaé. Trabalhar com bolinho simples, bolinho de pote, bolinho de festa. Esperem para Sim. ver. Logo vocês vão saber. E no site do Doce na Medida, aliás, no Instagram do Doce na Medida, a gente vai de vez em quando dar novidades sobre a vida do Marcelo. Ótimo, agradeço. E vai ser muito boa. Obrigado mais uma Imagina, vez. eu que agradeço. Obrigada. Ó, pode levar. Quer levar toda a tabuinha? Come tudo, Eu deixa quero, sem eu o quero. Turnan. Deixa o Posso? Turnan sem. Turnan, é meu. Pessoal,
Obrigada a todos, espero que tenham gostado. Não é difícil, façam que é rápido, vale a pena. Não é rápido, demora para crescer, mas para fazer é rápido e vale a pena. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo.